A obesidade já é uma realidade para 19% dos brasileiros e o sobrepeso atinge mais da metade da nossa população. Por essa razão, convidei a doutora Gisele Nantes para vir aqui no Inventando Moda tratar desse assunto. Então não sai daí que a gente já volta. Vamos conversar com a doutora Gisele Nantes, médica especialista em endocrinologia e metabologia, para falar sobre um assunto muito importante, que é a obesidade. Doutora Gisele, muito obrigada pela sua presença. A gente tem acompanhado o crescimento de quantidade de pessoas obesas no Brasil. Existe alguma razão para que isso esteja acontecendo? Oi, Faiga, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, prazer estar aqui falando com vocês. Na verdade, a obesidade hoje é considerada pela OMS como uma epidemia. E existem, sim, alguns fatores, porque ela é uma doença multifatorial, né? Então, a alteração da alimentação, né? Hoje a gente faz uma alimentação não tão saudável. O sedentarismo, né? A gente trabalha muito, então tem pouco tempo para se exercitar e acaba aproveitando o tempo para o descanso e não para atividade física, né? E também o estresse, que gera ansiedade e que acaba gerando a compulsão alimentar. Então, assim, são vários fatores. Também tem os fatores genéticos, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tem alguns outros fatores, mas a maioria é pela má alimentação e o sedentarismo em geral. E eu queria tirar uma dúvida com você. Quando que deixa de ser sobrepeso e passa a ser considerado obesidade? Então, nós temos um critério de avaliação que é a partir do peso e da altura, tá? Então, a gente faz o peso pela altura ao quadrado e chega a um número, e esse número a gente joga numa tabela. Então, de 24 até 29,9 seria um sobrepeso, a partir de 30 seria obesidade. Tá? Então, aí depois há uma classificação da obesidade quanto ao risco de comorbidade. Existe grau de obesidade? Existe grau de obesidade. De 30 a 34,9, grau 1, de 35 a 39,9, grau 2, e acima de 40, grau 3. Então, à medida que vai aumentando o grau, vai aumentando o risco de comorbidade, os riscos das doenças associadas à obesidade. E, doutora, a obesidade ela pode ser considerada uma doença? Ela é considerada uma doença. Isso é muito importante para as pessoas entenderem, porque hoje em dia se vê a obesidade muito pela parte estética. E com isso nós observamos o preconceito que as pessoas sofrem, o que a pessoa olha para ela e vê que julga como sendo porque quer ser assim. Na verdade, a obesidade é uma doença, tem que ser tratada, respeitada como uma doença e tratada como uma doença. E como que a gente pode tratar essa doença? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é uma avaliação metabólica para saber o que está acontecendo no organismo do paciente para poder estar causando a obesidade. Porque a obesidade é multifatorial. Então, ela pode estar ligada a um excesso de caloria, a um excesso de alimentação. Com certeza ela pode estar ligada, mas ela pode ter alguma coisa por trás que está causando isso. Então, é muito importante que se faça uma avaliação metabólica, tá? Para iniciar a preocupação com o tratamento. A partir daí, é muito importante também que, como é uma doença multifatorial, seja um tratamento também multidisciplinar, né? Então, vai ser uma avaliação com o médico, nós vamos avaliar a parte metabólica, vamos orientar algumas coisas, mas é imprescindível também a avaliação e o acompanhamento do nutricionista. Em alguns casos, também do psicólogo, porque quando o ponto de gatilho da obesidade é algum problema traumático, algum quadro de ansiedade, alguma coisa que a gente precise tratar da saúde mental, é importante que, junto com o nosso tratamento, tenha o acompanhamento da terapia com o psicólogo.
Isso tem sido muito usado, né? Sim, porque realmente é importante. O que a gente precisa entender? Que tratamento com medicação, ele é extremamente importante e tem as suas indicações, mas ele não pode ser o ponto de gatilho, porque se você utilizar a medicação como ponto de gatilho de perda de peso, quando você parar de usar a medicação, você vai ganhar peso de novo. Você só não vai ganhar o peso de novo se você reeducar a sua alimentação ou se você tratar alguma parte do seu quadro de saúde mental que está atrapalhando ao fazer o ganho de peso. Entendeu? Olha, super interessante, porque às vezes a pessoa fica focada ali só na perda de peso e de repente tem um problema muito mais sério por trás, né? Isso, psicológico, uma alteração da alimentação. Eu tenho visto muito, Faiga, alguns pacientes que falam assim comigo, mas eu como bem, por que eu engordo? Na verdade, o que acontece é que acha que come bem. Quando ele vai me descrever o que ele está comendo, ele acha. Por quê? Porque faz dieta de moda, faz dieta restritiva demais. Então, ao invés dele estar reeducando a alimentação dele, ele está, na verdade, restringindo alguma coisa muito radicalmente e quando ela voltar a comer aquilo, ele vai voltar a engordar. Então, tem que ser uma coisa reeducada, pensada, por isso que é importante o nutricionista para fazer um planejamento alimentar, um plano alimentar. Isso é engraçado, né? Porque as pessoas normalmente falam assim, não, mas eu não como nada demais e eu engordo, mas não como nada. Isso, muito paciente meu fala isso, muitos mesmo. Por isso que eu acho importante eu estar orientando. Porque, na verdade, às vezes a pessoa acha que não está comendo nada demais. Então, quando ela vai falar, ela está fazendo uma alimentação hipercalórica, mesmo comendo poucas vezes ao dia. Ela acaba mesmo se autossabotando, né? É, autossabotagem, com certeza. Por isso que é importante o plano alimentar. Então, se eu puder dar uma orientação, seria, antes de você começar a querer perder peso, vá a um médico, vá ao nutricionista, faça uma avaliação, né? Porque é importante ser avaliado se tem ou não alguma alteração que está justificando o ganho de peso, ou se realmente é só alimentar e sedentarismo, né? Doutora, eu queria até que você me ajudasse, porque a gente tem especialistas, né? A gente tem o nutricionista, o nutrólogo, o endocrinologista. Quando que a gente precisa procurar cada um desses profissionais? Então. Porque acaba criando uma confusão, né? Na verdade é assim. O nutricionista, ele é o especialista que vai fazer o plano alimentar, tá? Então, ele vai fazer um plano alimentar individualizado para cada paciente que for procurar. Então, ele vai fazer a parte de calorias, quantas calorias pode ser naquela alimentação, quantas vezes ao dia, vai focar mais ou na perda de peso ou no ganho da massa magra. Isso tudo faz através do plano alimentar. Agora, os médicos são para avaliação do perfil metabólico, né? Então, assim, o endócrino, tanto o endócrino quanto o nutrólogo, ele faz uma avaliação metabólica, vê o que está acontecendo no organismo, que pode estar tendo esse gatilho para o ganho de peso, né? Então, existem várias alterações hormonais, existem várias, tem a causa genética também e tem a causa do sedentarismo e do ganho da alimentação. Então, eu acho que é importante, assim, ter uma avaliação médica e uma avaliação do nutricionista. Entendi. E aquela balança, aquela famosa balança que dá medo na gente? A bioimpedância, né? Bioimpedância. A bioimpedância, ela é um método muito legal da gente fazer avaliação. Eu sempre falo assim, não existe nenhum método, nenhum exame que seja 100%. Ele é, na verdade, um coadjuvante com outras avaliações. Mas ele é muito bom. Por quê? Porque ela é uma balança, né, que você faz a avaliação de massa gorda, né, que é a massa adiposa, da massa magra, da idade metabólica. Isso é muito legal, porque a idade cronológica é uma coisa, a idade metabólica é outra. Então, assim, eu tenho pacientes, por exemplo, com 38 anos de idade com idade metabólica de 63. Sério? Sério. Então, é um paciente que se alimenta mal, um paciente que tem que é sedentário e que tem outras comorbidades. Então, isso é importante, porque isso direciona também o nosso tratamento. E como faz quando você descobre que... Então,
que isso aconteceu com o seu paciente. Aí é a hora da gente sentar, ter uma conversa, mostrar a importância de uma alimentação melhorada, mostrar a importância de uma atividade física que deve ser feita de acordo com cada possibilidade, né? Com a idade, com as comorbidades. Então, existem vários tipos, tem que ser feito um exame cardíaco antes de liberar. Então, assim, a gente tem todo um cuidado, mas tem que mostrar para o paciente a importância disso, porque, na verdade, isso faz muita diferença, né? E dá para recuperar esse tempo perdido? Dá para recuperar. Dá para recuperar, sim, mas é muito importante que seja isso, seja feita uma mudança de hábito de vida. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ninguém engorda porque quer, tá? Então, as coisas vão acontecendo e aí chega num momento que aquela obesidade está trazendo algum mal para a sua saúde, né? Então, assim, a pessoa tem que entender que vai ter que ter uma mudança de hábito. Ela não tem como emagrecer e continuar sendo a mesma pessoa que ela era quando ela engordou. Porque ela não tem como ter o mesmo pensamento. Por isso é tão importante o acompanhamento do profissional, né? Agora, existem casos em que a pessoa, de repente, tem um sobrepeso, ainda não chegou na obesidade, tem só um sobrepeso, e que isso ainda não atrapalha, não traz nenhum prejuízo, a princípio, para a saúde, né? Então, ela vai lá, faz os exames dão que está tudo ok. Ainda assim, é importante que essa pessoa tenha um cuidado em tentar reduzir o peso, diminuir o peso? Então, essa pergunta é muito interessante, porque os estudos mais recentes mostram que o sobrepeso já traz risco para a saúde. O próprio sobrepeso. O próprio sobrepeso. Então, um pouco a mais que a pessoa está acima do peso, que a gente considera um pouco a mais, que está acima de 25 no IMC, né, acima de 24,9, a pessoa já tem riscos associados. Então, são vários riscos, né, que a obesidade traz. Diabetes, hipertensão, risco cardiovascular, que é, hoje em dia, uma das coisas que mais matam mulheres no mundo inteiro, né? Então, assim, aumenta já. É claro que em proporções, né? Uma pessoa com obesidade grau 3 tem uma proporção maior do que uma pessoa com sobrepeso. Mas, sim, já existe o risco, e se a pessoa tiver alguma doença já associada, né? Como um caso de diabetes, uma insuficiência vascular, alguma outra coisa, aí sim o tratamento é mais importante. Nossa, e é super importante a gente falar sobre isso, porque a gente está vivendo uma era em que a gente está apoiando, né? A sociedade está apoiando que a mulher tenha todo tipo de corpo, né? Tem essa valorização agora do plus size, né? E eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque, ok, não é? Ninguém aqui está dizendo, ai, não, vamos dar um não às gordinhas. Não é isso, mas é a pessoa entender que, ainda que ela esteja com as taxas tudo ok, ela tem que se cuidar. É importante isso, importante. Né? Porque ela pode não ter nada hoje, isso. Mas amanhã vir desenvolver. É esse o pensamento. Na verdade, é importante que isso não seja levado para o lado da estética, porque existem mulheres lindíssimas acima do peso, existem mulheres lindíssimas com o peso normal, então isso independe do peso, tá? Então, a parte estética, eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho nesse momento, porque quando a gente fala em modelos plus size, nós estamos falando em mulheres lindíssimas, tá? Mas é importante saber que talvez hoje não esteja com o problema. Mas os estudos mais recentes mostram que, em alguns anos, aumentam muito o risco das doenças. Então, eu acho que é importante que seja sempre acompanhado por um profissional. Então, mesmo que você esteja acima do peso, esteja em acompanhamento médico, nutricional, para não deixar com que, na hora que esteja chegando a doença, ou que está já se aproximando, né, já chegando de taxas preocupantes, você não deixe para lá, já inicie um tratamento para não deixar ter um problema. Então acho que o fundamental é isso, é a pessoa se sentir bem com o corpo, mas tendo um acompanhamento saudável, né? Tendo uma vida saudável, né? Sem ser sedentária, fazendo exercício físico. Você não precisa ter aquele corpo de revista. Sim, né? É isso aí. Pode ser plus size, mas desde que você tenha hábitos saudáveis. Eu acho que é o mais importante.
Então, o mais importante é você ter uma boa alimentação, você fazer a atividade física que você pode fazer, você ter uma cabeça boa, você separar um momento para você no dia. Então, assim, descobrir quais são atividades que você gosta de fazer e fazer aquilo 2, 3 vezes na semana, trazer para você um bem-estar, né? Então, quando eu falo com os meus pacientes, eu falo assim, olha, faz uma caminhada, mesmo que você faça uma atividade física, às vezes, mais intensa, faz uma caminhada num lugar bonito, né? Porque isso é interessante para a cabeça também. Vai te dar prazer, né? Vai te dar prazer, não é só para a produção de alguns hormônios, mas eu acho que também pela sensação de estar fazendo algo por você mesmo. Isso, entendeu? Tá separando um tempo para você, fazendo algo por você. Eu acho isso muito interessante. É tão bom, né? Se cuidando, né? Se cuidar, se amar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Porque se você fizer isso, você vai ter cuidado. E a perda de peso, na verdade, ela é consequência. É verdade. Quando você tem uma mudança de hábito, a perda de peso é consequência. Eu costumo falar com os meus pacientes que às vezes demoram 10, 20 anos para poder engordar. Não quero emagrecer tudo em um mês. Isso não é saudável. O saudável é você ir reeducando e ir chegando no seu peso aos poucos. Né? E observar, né? Porque ninguém engorda assim 12 quilos da noite pro dia. Sim. Seria tão legal que a pessoa, quando ela começasse a ganhar peso, ela já percebesse que precisava procurar ajuda, né? Mas normalmente a pessoa deixa para procurar ajuda já quando está extrapolando, digamos assim. Quando já está causando um desconforto, um incômodo, isso aí. Ou um problema de saúde, né? Exatamente. E aí a gente já tem que partir um tratamento para outro lado, né? É verdade que a obesidade atrapalha no relacionamento sexual? É verdade, sim. Alguns hormônios são diminuídos na obesidade, né? Na mulher, com a baixa da libido, e no homem, às vezes, até com alteração mesmo de disfunção sexual. Então, principalmente quando tem a gordura visceral, né? Que no homem é a famosa barriguinha, isso, além de ter um risco enorme cardíaco, né? Um risco enorme no coração, também diminui um pouco, pode causar, não estamos falando que causa, mas pode aumentar a dificuldade na hora da relação sexual e da libido, da vontade de ter a relação sexual também. Te confesso que eu não imaginava que pudesse Sim. realmente interferir. E isso é legal também falar, que quando acontecer, tem que procurar a ajuda de um médico, a gente precisa fazer uma avaliação hormonal, porque existe tratamento para alguns casos que tem uma alteração, às vezes, de algum hormônio, uma testosterona muito baixa, enfim. A gente precisa avaliar, porque são N casos que podem acontecer. E lembrando também que, mais uma vez, nesse momento, o nutricionista é importante, porque existem alimentações que melhoram a função sexual. E existem alimentações que pioram a... E é mesmo? Isso. Então, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. A gente, infelizmente, vai ter que dar uma pausa para os comerciais, mas a gente já volta falando sobre obesidade.